As primeiras palavras que você ouve ao acordar têm o poder de moldar sua mente para o resto do dia. O budismo nos ensina que o início da manhã é um momento precioso, onde a mente ainda está tranquila e aberta à sabedoria. Ouvir ensinamentos nesse instante pode direcionar seus pensamentos e emoções com mais equilíbrio. Neste vídeo, você vai ouvir 10 ensinamentos budistas pensados especialmente para as primeiras horas do dia. São palavras que nutrem a paz interior, despertam a consciência e te ajudam a começar com serenidade, leveza e propósito verdadeiro. Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim você não perde nossos vídeos novos. Ensinamento 1. Comece com gratidão. Ao abrir os olhos pela manhã, antes de pensar nas tarefas do dia, pare um instante. Respire fundo e sinta o simples milagre de estar vivo. Não é preciso grandes razões para agradecer. O ar que entra nos pulmões, o silêncio da madrugada, o calor do cobertor. A gratidão não exige muito, apenas atenção. Quando você agradece, algo dentro se suaviza e a ansiedade perde força. Esse pequeno gesto transforma o modo como olhamos para o dia. Em vez de começarmos correndo, passamos a começar com presença. Agradecer por estar vivo é como plantar uma semente de serenidade. Aos poucos, ela cresce em forma de leveza. Mesmo que o dia traga desafios, você já estará mais preparado, com o coração calmo e a mente desperta. A gratidão é uma ponte entre o agora e a paz interior. Não precisa ser algo falado em voz alta ou escrito num papel. Basta sentir, com sinceridade. O budismo nos ensina que a vida é preciosa porque é impermanente. E ao entender isso, agradecer se torna natural. Cada novo dia é um presente que merece ser acolhido com respeito. Muitas vezes só valorizamos quando perdemos. Mas a prática da gratidão nos convida a valorizar agora. Isso não significa negar as dificuldades, mas lembrar que, apesar delas, ainda há beleza. Se abrirmos os olhos com esse olhar, começamos o dia com mais suavidade. A mente, que tende ao excesso de pensamentos, encontra um ponto de apoio silencioso. Ao cultivar esse hábito, mesmo os dias comuns ganham cor. O sabor do café, o canto de um pássaro, o rosto de quem amamos, tudo passa a ter mais sentido. A gratidão limpa os olhos da alma. Quando você agradece, o mundo parece menos pesado. E você se sente mais inteiro, mais leve. Esse ensinamento não vem de fora, mas do silêncio que nasce dentro. Acordar com gratidão é acordar consciente. É como sair da cama com os pés firmes e o coração sereno. Mesmo se o corpo estiver cansado, a alma se sente desperta. E isso muda tudo: o jeito de andar, de falar, de olhar para os outros. Não se trata de fingir felicidade, mas de reconhecer o valor do que já existe. A vida, apesar das dores, é uma oportunidade rara. E cada manhã traz consigo um recomeço. O budismo convida a atenção, e a gratidão é uma forma profunda de atenção. Um olhar gentil que transforma o ordinário em extraordinário. Começar o dia agradecendo é como alinhar o espírito. Você começa a ver que nada é garantido, e isso não assusta, liberta. Ao perceber que tudo pode mudar, você começa a dar mais valor ao que tem. E esse valor não gera apego, mas respeito. Respeito pelo instante, pela vida, por você mesmo. A prática é simples, mas poderosa. Não exige esforço, apenas intenção. Ao longo do tempo, ela se torna natural, como escovar os dentes. E assim como escovamos os dentes para cuidar do corpo, agradecemos para cuidar do coração. O resultado é um estado mais equilibrado, mais sensível, mais lúcido. Quem começa o dia com gratidão planta uma energia diferente no mundo. Essa energia não se perde, ela ecoa em tudo que você faz. Nas palavras que diz, nos gestos que oferece, até nos pensamentos que escolhe manter. A gratidão molda a atitude com que enfrentamos o cotidiano. E essa atitude muda nossa experiência de viver. No fim,
É uma escolha. Você pode acordar e deixar o automático tomar conta. Ou pode parar, respirar e agradecer. Se escolher agradecer, vai perceber que amanhã tem outro sabor. O budismo não exige grandes rituais, ele começa no simples. E agradecer ao acordar é um passo silencioso em direção à paz. Ensinamento 2. Reconheça a impermanência. A impermanência é uma verdade que muitas vezes esquecemos. Queremos que os bons momentos durem para sempre e que os momentos difíceis desapareçam logo. Mas tudo está em constante movimento. Nada permanece igual. O tempo passa, as emoções mudam, as situações se transformam, e nós também mudamos com elas. Ao acordar e lembrar disso, o coração se torna mais leve. Se algo te preocupa, saiba que vai passar. Se algo te alegra, aproveite com presença. Essa consciência não é triste, é libertadora. Ela nos convida a viver o agora com mais intensidade, sem apego ao que já foi ou ansiedade pelo que virá. Só o momento presente é real. No budismo, compreender a impermanência é uma das chaves para a sabedoria. Não é uma ideia teórica, mas uma prática que transforma a forma como reagimos à vida. Diante de uma dor, podemos nos lembrar, isso também vai passar. Diante de uma alegria, podemos saborear com mais atenção, sabendo que é única e fugaz. Essa visão tira o peso do controle. Quando entendemos que nada está sob nosso domínio absoluto, aprendemos a soltar. E soltar é diferente de desistir. Soltar é aceitar o fluxo natural das coisas. É como ver uma folha sendo levada pela correnteza. Não tentamos segurá-la. Apenas observamos, com um olhar calmo. Ao lembrar da impermanência logo cedo, evitamos carregar o dia com rigidez. Ficamos mais abertos às mudanças, mais flexíveis diante dos imprevistos. A mente se adapta melhor. O coração se torna mais acolhedor. Não ficamos presos a como gostaríamos que fosse, mas lidamos com o que é, com mais sabedoria e menos sofrimento. Essa prática diária muda nossa relação com tudo, com o tempo, com as pessoas, com nós mesmos. Sabemos que os encontros são breves, que as palavras têm peso, que as escolhas desenham nossos dias. A consciência da impermanência nos ensina a ser mais gentis, porque cada instante pode ser o último daquele tipo. Nada é fixo. Nem o corpo, nem os pensamentos, nem as emoções. Até as dores mais profundas perdem força com o tempo. E isso é uma bênção. Nos momentos difíceis, lembrar disso pode ser um consolo. Nos momentos bons, pode ser um convite à gratidão. Tudo passa, e isso é o que permite o renascimento a cada dia. O budismo não nos convida a temer o fim das coisas, mas a entender que é justamente esse fim que dá valor ao que existe. Um pôr do sol é belo porque sabemos que logo escurece. Um abraço é precioso porque pode ser o último. Essa visão não gera tristeza, mas desperta presença. Uma presença que cura. Começar o dia com essa consciência muda nosso ritmo interno. Diante do trânsito, de uma notícia ruim ou de uma discussão, podemos respirar e lembrar: isso não é para sempre. E de repente, tudo parece mais suportável. A leveza volta. A paciência aparece. E com ela, a compaixão. Viver a impermanência é viver com liberdade. Sem grudar no que passou, sem se angustiar com o que ainda não chegou. Apenas vivendo, momento após momento. Essa é uma das maiores lições do budismo: aceitar o fluxo da vida com serenidade. Não lutar contra o rio, mas aprender a nadar com ele. Com o tempo, essa prática se torna natural. Passamos a observar a vida com outros olhos. Vemos ciclos se abrindo e fechando, como as estações. E entendemos que não precisamos controlar tudo. Basta estar presentes, atentos, conscientes. E então, até os dias comuns se tornam especiais. No silêncio da manhã, reconheça isso: tudo muda. E por isso mesmo, tudo é precioso. A vida é breve, sim,
Mas é justamente essa brevidade que a torna tão rica. E se vivermos com essa clareza, vamos descobrir que até as pequenas coisas têm um brilho único, impossível de esquecer. Ensinamento 3. Solte as expectativas. Muitas vezes, ao acordar, já temos um roteiro mental do que esperamos que aconteça. Queremos que tudo siga conforme nossos planos, que as pessoas ajam de um certo jeito, que o dia seja exatamente como imaginamos. Mas a vida raramente obedece a esse script. Ela é viva, dinâmica, cheia de surpresas. E isso, longe de ser um problema, é uma oportunidade. Quando soltamos as expectativas, deixamos espaço para a realidade acontecer como ela é. Isso não significa desistir de nossos planos, mas não se apegar a eles com rigidez. Um pequeno atraso, uma mudança de ideia, uma resposta diferente, tudo isso faz parte do fluxo natural da vida. Quanto mais flexíveis somos, menos sofremos diante das mudanças. O budismo nos ensina a viver com atenção e não com controle. O apego às expectativas gera frustração, ansiedade e raiva. Soltar essas ideias fixas é como abrir as janelas de um quarto escuro. O ar entra, a luz muda, e algo se transforma dentro de nós. Começamos a ver que o inesperado também pode ser bonito. Ao acordar, tente não projetar tanto. Em vez de pensar espero que hoje tudo dê certo, diga a si mesmo, estou pronto para viver o que vier. Essa pequena mudança traz uma grande liberdade. Você passa a caminhar mais leve, mais curioso, menos exigente com o mundo e consigo mesmo. E isso reduz o peso do dia. As expectativas criam uma ilusão de controle. Achamos que, se tudo seguir nosso plano, seremos felizes. Mas a verdadeira felicidade está em saber se adaptar, em acolher o momento, seja ele como for. Quando aceitamos o que acontece sem resistir, encontramos uma paz que não depende das circunstâncias. Essa prática nos torna mais abertos às pessoas também. Passamos a ouvir com mais paciência, a compreender melhor, a não julgar tão rápido. Porque não estamos esperando que o outro se encaixe nas nossas ideias. Estamos apenas presentes, atentos, aceitando o que é. E essa aceitação muda a qualidade dos nossos relacionamentos. Soltar as expectativas também significa ser gentil consigo mesmo. Nem todos os dias serão produtivos. Nem sempre vamos agir da melhor forma. Mas está tudo bem. O importante é estar consciente e disposto a recomeçar sempre que for preciso. Isso é mais valioso do que tentar ser perfeito. Com o tempo, essa postura traz mais serenidade. Você se desapega da necessidade de controlar tudo e passa a confiar mais no fluxo da vida. Percebe que, mesmo nos imprevistos, há algo a aprender. Mesmo no que parece fora do plano, há um convite ao crescimento. E isso torna cada dia uma descoberta. O budismo fala sobre o não apego, não como indiferença, mas como liberdade. Soltar as expectativas é um exercício desse desapego. É dizer, posso ter uma intenção, mas não estou preso a ela. Isso abre um espaço interno onde a paz pode florescer, mesmo em meio ao caos externo. Essa liberdade não surge de uma vez. Ela é cultivada a cada manhã, com pequenas atitudes. Um respirar mais profundo, uma pausa antes de reagir, uma aceitação silenciosa diante de algo inesperado. São gestos simples, mas que transformam completamente o nosso modo de viver. Ao começar o dia, pergunte-se: estou preso a alguma expectativa hoje? E se estiver, veja se consegue soltá-la, mesmo que por um instante. Essa soltura não te faz perder o rumo, pelo contrário, ela te conecta mais profundamente com o presente. E no presente, tudo é possível. Até a paz. Ensinamento 4. Pratique a compaixão. Logo ao acordar, antes mesmo de sair da cama, feche os olhos por um momento e deseje coisas boas. Primeiro para você, que tenha um dia leve, com paz e sabedoria. Depois, estenda esse desejo para os outros, mesmo aqueles que não conhece.
Esse pequeno gesto abre o coração e coloca a mente num estado mais calmo e gentil. A compaixão não exige esforço físico, mas uma intenção verdadeira. Ao cultivá-la, você começa o dia com menos dureza e mais abertura. Não se trata de resolver os problemas do mundo, mas de não alimentar rancores, julgamentos ou desejos negativos. A compaixão limpa os pensamentos como a água limpa o rosto pela manhã. No budismo, a compaixão é considerada uma força poderosa. Ela não é fraqueza nem submissão. É coragem. É a escolha de agir com bondade mesmo quando seria mais fácil ignorar ou reagir com frieza. Quando começamos o dia desejando o bem, é como se plantássemos uma semente silenciosa de paz no nosso caminho. Essa prática muda a forma como enxergamos as pessoas. Em vez de vê-las como obstáculos, passamos a vê-las como seres que também sofrem, que também buscam felicidade. E com isso, diminuem os conflitos internos. A mente se torna mais estável, o coração mais tranquilo, e o dia menos pesado. Praticar a compaixão logo ao despertar é também um ato de cuidado consigo mesmo. Quando você se trata com gentileza, não se cobra tanto, não se julga com dureza, e aceita suas imperfeições com mais leveza. Essa suavidade interna se reflete nas atitudes externas. Falar, ouvir, agir, tudo ganha outro tom. Não importa se o dia anterior foi difícil. Cada manhã é uma chance nova de recomeçar com mais consciência. E a compaixão é o solo ideal para esse recomeço. Mesmo que ninguém perceba o que você está fazendo, o efeito é real. Você sentirá mais paz, mais equilíbrio, mais sentido. Com o tempo, esse hábito se torna natural. Em vez de alimentar irritações logo cedo, você alimenta intenções positivas. Isso não significa que não haverá dificuldades, mas que sua postura diante delas será diferente. Menos reação, mais compreensão. Menos pressa, mais presença. Você pode repetir mentalmente frases simples: que eu esteja bem, que os outros estejam em paz, que todos vivam com serenidade. Essas palavras funcionam como uma âncora para a mente. Um lembrete de que, mesmo no mundo agitado, ainda podemos cultivar bondade no silêncio de cada manhã. Essa prática também nos protege. Uma mente compassiva é menos vulnerável ao ódio e à inveja. Ela se torna mais resiliente diante das provocações e mais firme nas escolhas. Quando a compaixão está presente, a vida não gira apenas em torno do ego. Ela ganha espaço para algo maior, mais leve e mais livre. Acordar com compaixão é como acender uma luz suave num quarto escuro. Você começa o dia enxergando melhor, sentindo mais, conectando-se de forma mais profunda com tudo ao redor. A compaixão não resolve tudo, mas transforma silenciosamente aquilo que toca. Se cada pessoa despertasse com esse desejo de bem, o mundo seria outro. Mas mesmo que só você pratique, isso já faz diferença. A sua energia muda. E, com ela, o ambiente ao seu redor também muda. A compaixão é semente e também fruto. Cultive-a com sinceridade, e verá sua vida florescer em paz. Ensinamento 5. Cultive pensamentos positivos. Os primeiros pensamentos do dia moldam a forma como enxergamos tudo que vem depois. Quando acordamos e já pensamos em problemas, em obrigações ou em tudo que pode dar errado, o corpo se contrai e a mente se fecha. Mas se começarmos com ideias mais suaves, de gratidão, de esperança ou simplesmente de presença, o dia se desenha de maneira diferente. Escolher pensamentos positivos não significa negar a realidade ou fingir que tudo está bem. Significa dar espaço ao que pode nos fortalecer, em vez de repetir mentalmente aquilo que nos pesa. Um pensamento gentil pode ser como um abraço interno. Ele nos lembra que é possível viver com mais leveza, mesmo quando o mundo está agitado. No budismo, muito se fala sobre o poder da mente. Aquilo que pensamos, alimentamos. E aquilo que alimentamos, se expande. Se cultivamos medo, ele cresce.
Se cultivamos serenidade, ela também floresce. Por isso, ao despertar, é sábio prestar atenção ao que se passa no coração. Acordar é também um renascimento, e todo renascimento merece cuidado. Você pode repetir frases curtas que tragam calma. Hoje escolho a paz. Sou grato por este novo começo. Tudo o que vier, enfrentarei com equilíbrio. Essas palavras simples são como sementes lançadas num solo fértil. Elas não precisam ser muitas, nem decoradas, apenas sinceras. Com o tempo, esses pensamentos se tornam naturais e nos ajudam nos momentos mais difíceis do dia. Quando algo nos irrita ou nos desanima, voltamos à base que construímos pela manhã. É como ter uma bússola interna que nos guia de volta ao centro. Uma âncora silenciosa que sustenta o dia com mais estabilidade. Pensar positivo não é ser ingênuo. É escolher não mergulhar no pessimismo gratuito. É olhar para a vida com olhos mais abertos, mais gentis, mais atentos ao que há de bom. Mesmo nas situações mais desafiadoras, sempre há algo que pode ser aprendido, acolhido ou transformado. Esse exercício também fortalece a autoconfiança. Quando começamos o dia nos tratando com respeito, a mente entende que somos capazes. E isso nos dá coragem para agir com mais clareza. Sem tanta autocrítica, sem tanto medo de errar. Apenas com o desejo sincero de viver de forma mais consciente. É comum que pensamentos negativos surjam por hábito. Mas o hábito pode ser mudado. Cada manhã oferece uma chance nova de escolher diferente. Basta um pouco de silêncio, uma respiração profunda e uma intenção clara. Não é preciso controlar tudo o que pensamos, apenas direcionar com mais sabedoria. Essa prática não precisa de muito tempo. Em poucos minutos, já é possível mudar a qualidade da mente. E o efeito se espalha, nas palavras que escolhemos, na forma como escutamos os outros, nas decisões que tomamos. A mente tranquila age com mais precisão, com menos pressa, com mais coração. Ao longo do dia, sempre que puder, retorne àquele primeiro pensamento positivo da manhã. Use-o como um lembrete, como um refúgio. O mundo pode ser incerto, mas sua mente pode ser um lugar de paz. O budismo nos mostra que, ao cultivar bons pensamentos, cultivamos também um novo modo de viver. No silêncio do amanhecer, escolha aquilo que deseja plantar. Os pensamentos são como sementes invisíveis. Cuidando deles, você cuida da sua vida. E se cada dia começar com essa escolha, pouco a pouco, a mente se ilumina. Não de uma luz forçada, mas de uma luz serena, que vem de dentro e transforma tudo ao redor. Ensinamento 6. Aceite o presente. Ao despertar, a mente muitas vezes corre em busca de explicações, comparações e julgamentos. Pensamos no que falta, no que precisa melhorar, no que poderia ser diferente. Mas há uma sabedoria profunda em simplesmente olhar para o que é, sem tentar mudar nada. Observar com honestidade o momento presente, tal como ele se apresenta, é o primeiro passo para uma mente livre de conflitos. Aceitar o presente não é resignar-se ou deixar de agir. É reconhecer a realidade com os olhos abertos, sem brigar com ela. Se há dor, reconheça. Se há cansaço, reconheça. Se há alegria, celebre. O budismo nos ensina que o sofrimento aumenta quando resistimos ao que está diante de nós. Mas quando acolhemos, quando dizemos internamente, é assim que me sinto agora, um espaço de calma se abre dentro de nós. Essa aceitação não exige esforço. Ela acontece no silêncio. No primeiro instante da manhã, quando os olhos ainda estão pesados e o corpo se espreguiça, há uma chance preciosa de perceber: como estou hoje? O que sinto neste exato momento? Sem buscar respostas complexas, apenas sentindo. Essa simples observação traz uma força tranquila, uma coragem que nasce do contato com o real. Julgar constantemente o que vivemos nos afasta da paz. Pensamos que deveríamos estar mais felizes, mais produtivos, mais inspirados.
Mas isso é apenas um pensamento. Quando aceitamos que nem todos os dias serão iguais, que a mente tem suas marés e o corpo seus ciclos, nos libertamos da tirania da perfeição. E ao nos libertarmos, encontramos uma paz que não depende das condições externas. O presente é o único tempo que realmente existe. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Mas é comum viver preso ao que já aconteceu ou ao que ainda pode acontecer. O budismo nos convida a voltar ao agora, porque é só aqui que podemos viver de verdade. Aceitar o presente é como pousar os pés no chão após muito tempo flutuando. Sentir firmeza, mesmo em meio à impermanência. No instante em que aceitamos o que está aqui, algo em nós se alinha. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, a mente se aquieta. Não há mais necessidade de correr ou resistir. Apenas estar. E desse estado de presença nasce uma clareza serena, um tipo de sabedoria que não vem dos livros, mas da experiência direta da vida. Essa aceitação também transforma a maneira como nos relacionamos com os outros. Quando aceitamos nossos próprios sentimentos sem julgamento, passamos a fazer o mesmo com os sentimentos alheios. Escutamos com mais paciência, compreendemos com mais empatia, falamos com mais cuidado. E assim, cultivamos harmonia onde antes havia tensão. Ao acordar e praticar essa aceitação, o dia já começa diferente. Não partimos de um lugar de exigência, mas de acolhimento. Isso muda a qualidade da nossa atenção, da nossa energia, das nossas ações. Começamos a agir a partir da calma, e não da pressa. A partir da presença, e não da cobrança. E isso tem um impacto profundo na forma como vivemos. Aceitar o presente é um ato de sabedoria e de amor. Amor por nós mesmos, por quem somos agora, mesmo que imperfeitos. Mesmo que ainda estejamos aprendendo, tropeçando, recomeçando. Ao aceitar, nos tornamos mais humanos, mais compassivos, mais conectados com o que é essencial. A paz não vem de controlar tudo, mas de abraçar a vida como ela é. Mesmo quando o presente é difícil, há beleza nele. A dor, quando aceita, se torna mais leve. A dúvida, quando acolhida, se transforma em busca. O medo, quando olhado de frente, revela a coragem escondida por trás. Nada é inútil, nada é em vão, quando estamos realmente presentes. Cada momento traz em si uma oportunidade de crescimento. O budismo nos lembra que a realidade é nossa maior mestra, e que a resistência a ela é a fonte de muito sofrimento. Aceitar o presente é parar de lutar contra o que já é. É descansar por dentro, mesmo em meio ao movimento da vida. É encontrar um centro silencioso que não se abala facilmente. E quando esse centro se fortalece, nos tornamos mais inteiros. Ao abrir os olhos de manhã, experimente apenas estar. Sinta o corpo, ouça os sons, perceba a respiração. Observe sem tentar mudar. Apenas veja, sinta, esteja. Isso é aceitar. E essa aceitação, tão simples e profunda, pode ser o início de uma vida mais leve, mais verdadeira, mais desperta. Ensinamento 7. Respire conscientemente. Logo ao despertar, antes mesmo de se levantar, leve a atenção para sua respiração. Não há nada a fazer, nada a mudar. Apenas sinta o ar entrando e saindo do corpo. Essa ação tão simples, que acontece o tempo todo, pode ser uma porta para a presença. Ao respirar conscientemente, você não está mais no passado, nem correndo para o futuro. Está aqui, agora, onde a vida realmente acontece. A respiração é um espelho silencioso do nosso estado interior. Quando estamos ansiosos, ela se torna curta e rápida. Quando estamos tranquilos, ela é profunda e lenta. Observar a respiração logo pela manhã é como tomar o pulso da alma. E ao fazê-lo com calma, com atenção, iniciamos o dia a partir de um ponto de equilíbrio, não da agitação. O budismo valoriza profundamente a prática de estar presente. E a respiração é uma das ferramentas mais acessíveis para isso.
Não exige preparo, nem tempo específico. A qualquer momento, basta voltar a ela. Ao inspirar, saiba que está inspirando. Ao expirar, saiba que está expirando. Essa consciência, repetida suavemente, tem o poder de transformar o modo como lidamos com o mundo. Começar o dia com algumas respirações conscientes é como ancorar o barco antes da tempestade. Mesmo que o dia traga imprevistos, dificuldades ou pressões, você já estabeleceu um ponto de serenidade. E esse ponto pode ser acessado a qualquer momento. Basta lembrar-se de respirar com presença, de sentir o ar tocando o corpo, de voltar para o agora. Muitas pessoas acreditam que meditar ou acalmar a mente é algo complexo. Mas a respiração mostra que não é preciso complicar. Estar presente é simples, só não estamos acostumados. Vivemos muito no automático, saltando de pensamento em pensamento, sempre ocupados. Mas a respiração está sempre ali, disponível, esperando para nos reconectar com o essencial. Ao respirar conscientemente, você também começa a ouvir o corpo de outra maneira. Percebe onde a tensão, onde a leveza, o que precisa de cuidado. Essa escuta sutil fortalece a conexão entre mente e corpo e promove um tipo de saúde que vai além do físico. Uma saúde que nasce da harmonia interior, da atenção plena, da paz silenciosa. Essa prática, feita logo ao acordar, também ajuda a suavizar a transição entre o mundo dos sonhos e o mundo da ação. Em vez de pular da cama e já se perder em tarefas, você cria um momento de pausa. Uma espécie de ponte entre o descanso e o movimento. Essa ponte é feita de ar, de silêncio, de consciência. E por isso é tão poderosa. Não se trata de respirar de um jeito especial, nem de contar os segundos. Trata-se apenas de estar ali, presente, enquanto o corpo faz o que sempre faz, respirar. E nesse gesto automático, descobrir algo sagrado. O sopro da vida, o presente contínuo, o milagre de simplesmente estar vivo mais uma vez. Com o tempo, esse pequeno hábito transforma o seu dia. Situações que antes geravam reatividade são vistas com mais clareza. O impulso de responder, criticar ou julgar dá lugar a uma pausa. E nessa pausa, nasce a sabedoria. É nela que mora a liberdade de escolher como agir, e não apenas reagir. A respiração consciente também nos lembra da nossa humanidade. Todos respiramos. Todos vivemos entre uma inspiração e outra. Ao trazer essa consciência para o início do dia, nos tornamos mais humildes, mais gratos, mais conectados com tudo e todos. O ar que entra em você, entra em todos. A vida é compartilhada, e respirar é um lembrete silencioso disso. O budismo ensina que a presença é o caminho para cessar o sofrimento. E a respiração é um caminho direto para essa presença. Não é preciso mudar de lugar, nem esperar por condições ideais. O momento já é perfeito para recomeçar. Basta parar por alguns segundos, fechar os olhos e respirar. Com atenção, com carinho, com vida. Ao acordar amanhã, experimente isso. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer movimento, respire. Sinta o ar. Sinta-se. Esse é o ponto de partida. E ao longo do dia, quando algo pesar, volte a essa âncora. Ela não afunda, ela sustenta. E com ela, você pode atravessar o dia com mais calma, clareza e verdade. Ensinamento 8. Haja com consciência. Logo ao acordar, temos a oportunidade de transformar gestos simples em momentos de presença. Levantar da cama, escovar os dentes, preparar o café. Tudo isso pode ser feito de forma automática ou com plena consciência. Quando escolhemos agir com atenção, algo sutil e poderoso acontece. O cotidiano ganha vida. O comum se torna especial. O silêncio da manhã se torna um campo fértil para a prática da presença. No budismo, essa prática é conhecida como atenção plena ou mindfulness. Não se trata de fazer as coisas devagar, mas de estar inteiro em cada ato. Ao lavar o rosto,
Sinta a água tocando a pele. Ao caminhar até a cozinha, perceba cada passo. Ao se vestir, esteja ali, presente no corpo, no momento. Isso muda completamente a forma como começamos o dia. Agir com consciência é diferente de apenas fazer algo certo. Não é uma questão de eficiência, mas de qualidade interior. Quando estamos atentos, deixamos de viver no piloto automático. E esse simples fato nos conecta com uma paz natural, que não depende do que está acontecendo, mas de como nos relacionamos com o que acontece. A atenção plena também reduz a pressa mental. Muitas vezes, mesmo antes de sair de casa, já estamos exaustos, não fisicamente, mas mentalmente. Pensamentos correm para o futuro, preocupações se acumulam, a mente se agita. Mas quando trazemos a consciência para as ações mais simples, tudo desacelera. E, ao desacelerar, nos tornamos mais lúcidos. Acordar e agir com consciência é como construir uma base sólida para o dia. Não importa se o mundo lá fora está caótico. Quando você começa o dia ancorado na atenção, tudo ao redor se torna menos ameaçador. Você não se deixa arrastar tão facilmente. Tem um espaço interior onde pode respirar, pensar, escolher melhor suas palavras e atitudes. Essa prática também aprofunda a gratidão. Perceber os detalhes transforma a maneira como olhamos para a vida. A textura da toalha, o cheiro do chá, o som do vento, tudo isso passa despercebido quando estamos distraídos. Mas quando estamos atentos, esses pequenos detalhes se tornam fontes de alegria e conexão. Com o tempo, agir com consciência pela manhã se estende para o restante do dia. O modo como dirigimos, como conversamos, como trabalhamos, tudo passa a refletir mais presença. Não é algo que se força. É uma consequência natural de começar o dia com o coração desperto e uma mente serena. O budismo nos mostra que cada gesto é uma oportunidade de estar inteiro. Essa consciência também protege a mente da reatividade. Quando estamos presentes, não reagimos no impulso. Observamos mais, escutamos melhor, entendemos antes de agir. E isso evita muitos conflitos, tanto internos quanto externos. A presença traz discernimento. Ela nos afasta do excesso e nos aproxima do essencial. Mesmo as tarefas que parecem mecânicas ganham outro sabor. Arrumar a cama, por exemplo, pode ser um ato de cuidado e atenção. Alimentar-se pode se tornar uma meditação em movimento. Não importa o que se faz, mas como se faz. E quando se faz com presença, tudo se torna mais leve, mais verdadeiro, mais significativo. A ação consciente também fortalece a conexão consigo mesmo. Você se percebe mais. Nota quando está tenso, quando está cansado, quando precisa de uma pausa. Esse autoconhecimento silencioso ajuda a cuidar melhor do corpo, da mente e do espírito. E, com isso, você vive com mais equilíbrio e harmonia. Começar o dia com esse tipo de presença é um presente. Um presente que você dá a si mesmo, sem custo, sem esforço forçado. Basta lembrar, estou aqui. E então fazer cada coisa como se fosse a primeira vez. Porque, na verdade, cada manhã é uma nova chance. Cada ato, uma nova possibilidade de despertar. O budismo nos convida a isso, viver com os olhos abertos, o coração calmo e os pés no chão. E não há momento melhor para começar do que amanhã. Com cada pequeno gesto feito com consciência, você transforma não só seu dia, transforma a si mesmo. E isso, no fundo, é o verdadeiro caminho da liberdade interior. Ensinamento 9. Reconheça o valor do silêncio. O silêncio da manhã é um tesouro muitas vezes ignorado. Ao acordar, antes de acender a luz, olhar o celular ou falar com alguém, existe um espaço sagrado de quietude. Nesse espaço, o mundo ainda não invadiu seus sentidos, e a mente está mais receptiva, mais pura. Permanecer em silêncio nesse instante não é apenas um gesto calmo, mas uma prática profunda de autoconexão. O budismo valoriza muito o silêncio,
pois nele encontramos o que o barulho esconde. Quando não falamos, começamos a ouvir o som da respiração, os batimentos do coração, os pensamentos que surgem como nuvens. Tudo fica mais nítido. E com essa nitidez, nasce a clareza. É como limpar uma lente embaçada para ver o mundo com mais precisão e gentileza. Ao escolher o silêncio pela manhã, você cria um campo de atenção. Um campo onde não há exigências, onde a escuta é mais importante que a resposta. Você se volta para dentro, como quem visita um templo. E nesse templo interior, começa a compreender melhor o que sente, o que precisa, o que realmente importa. É um momento de encontro com a própria verdade. Muitas vezes usamos palavras logo cedo para preencher o vazio. Ligamos a televisão, abrimos redes sociais, falamos sem pensar. Mas esse excesso de ruído nos desconecta. Perdemos a chance de ouvir a nossa própria alma. O silêncio, por outro lado, é um espelho limpo. Ele reflete nosso estado interno sem distorção. E mesmo que esse reflexo traga desconforto, ele é verdadeiro. E só o que é verdadeiro pode ser transformado. Ficar em silêncio não significa isolar-se do mundo. Significa preparar-se para entrar nele com mais equilíbrio. Quando você se dá alguns minutos de silêncio ao despertar, percebe que não precisa correr tanto. Não precisa resolver tudo de imediato. Há tempo. Há espaço. E nesse espaço, há paz. Uma paz que não vem de fora, mas de dentro. O silêncio também nos ensina a escutar melhor os outros. Quem aprende a ouvir a si mesmo com atenção e respeito, naturalmente escuta o outro com mais empatia. As palavras se tornam mais leves, mais cuidadosas. A comunicação deixa de ser automática e passa a ser consciente. E isso transforma não apenas o seu dia, mas os laços que você constrói com o mundo. Essa prática simples pode ser um verdadeiro refúgio nos dias agitados. Não importa o que está por vir. Se há problemas a resolver, desafios a enfrentar, dores a superar. Quando você começa o dia em silêncio, você carrega consigo uma força tranquila, uma sabedoria silenciosa que guia seus passos com mais firmeza e leveza. O silêncio da manhã é um convite à contemplação. Um momento para apenas estar. Sem necessidade de entender, consertar ou decidir. Só ser. Só ser. Essa experiência é rara, mas transformadora. E quanto mais a praticamos, mais ela se torna natural. Como um retorno diário à casa, ao centro, ao que somos de verdade. Ao cultivar o silêncio, você começa a perceber que muitas respostas não estão nas palavras, mas na presença. Não é o que se diz, mas o que se sente. Não é o que se ouve, mas como se escuta. O silêncio nos ensina a ver com mais profundidade, a agir com mais sabedoria, a viver com mais intenção. O budismo não propõe o silêncio como ausência, mas como presença absoluta. Estar em silêncio é estar inteiro. É deixar que a vida fale com sua própria voz. E ao fazer isso logo pela manhã, você abre espaço para um dia mais lúcido, mais sereno, mais verdadeiro. Um dia que nasce do centro, não da confusão. Ao acordar amanhã, experimente isso. Fique alguns minutos em silêncio. Respire. Observe. Sinta. Não tenha pressa. Deixe que amanhã se revele sem interrupções. E veja como o simples gesto de não falar pode despertar algo muito mais profundo. Uma escuta interna que te acompanha por todo o dia. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de sentido. E ao reconhecê-lo logo ao despertar, você se reconecta com a essência do viver, a presença. E é dessa presença que nasce a clareza, a paz e a liberdade. Ensinamento 10. Lembre-se do seu propósito. Ao despertar, ainda envolto pelo silêncio da manhã, há um instante precioso onde tudo está em aberto. Nesse momento, antes que as obrigações tomem forma e as distrações se imponham, você pode se lembrar do que realmente importa. Refletir brevemente sobre o seu propósito é como acender uma pequena luz que orienta o seu caminho. Não precisa ser algo grandioso,
basta lembrar aquilo que dá sentido aos seus passos. O propósito não é um ideal distante nem uma meta rígida. Ele vive nas pequenas intenções que guiam as suas escolhas. Pode ser cultivar a paz, servir aos outros com bondade, desenvolver sabedoria, cuidar de quem você ama, ou simplesmente viver com mais consciência. Lembrar disso logo pela manhã traz clareza e firmeza. Você começa o dia sabendo por que se levanta, por que age, por que enfrenta os desafios. O budismo nos convida a viver com intenção, e não no piloto automático. Um propósito sincero é como uma bússola interna. Mesmo que o dia seja difícil ou que os planos mudem, você continua orientado por algo mais profundo. Ao se lembrar disso ao acordar, você planta uma raiz firme no solo da mente. E essa raiz sustenta sua atitude, sua paciência, sua capacidade de recomeçar. Essa reflexão pode ser breve, mas deve ser sentida. Feche os olhos por um momento e pergunte-se: o que é realmente importante para mim hoje? Talvez a resposta venha em forma de uma imagem, de uma palavra ou de uma sensação. Não precisa explicar, apenas reconheça. Esse pequeno gesto já é suficiente para alinhar sua energia com o que tem valor. Muitos se perdem porque começam o dia sem direção. Correm, fazem, produzem, mas esquecem de se perguntar por que fazem tudo isso. A lembrança do propósito resgata o sentido das ações. Comer, trabalhar, falar, ajudar, tudo se transforma quando está a serviço de algo maior. E esse maior não vem de fora, mas de dentro, do seu coração consciente. Lembrar-se do propósito também fortalece a resistência interna. Quando surgem obstáculos ou frustrações, você sabe por que continua. Isso evita que se entregue ao desânimo ou à pressa de desistir. A energia vem da clareza. E a clareza vem da conexão com aquilo que te move de verdade. Esse é um caminho silencioso, mas firme. Essa prática não exige tempo, mas presença. Um minuto de reflexão verdadeira pode mudar completamente o tom do seu dia. Não é preciso ter todas as respostas. Basta lembrar-se de quem você quer ser, de como deseja agir, de qual semente quer plantar naquele novo dia. E com isso, tudo ganha mais sentido. O propósito não precisa ser perfeito. Ele pode mudar com o tempo, amadurecer, se ajustar. Mas enquanto ele estiver presente, ainda que em forma simples, você estará mais centrado. E esse centro não depende das circunstâncias. Ele se mantém mesmo quando o mundo ao redor parece incerto. Porque vem de dentro. Essa prática também melhora a qualidade da sua presença no mundo. Quem age com propósito se torna mais atento, mais ético, mais verdadeiro. As palavras são escolhidas com cuidado, os gestos são mais conscientes, os pensamentos são mais alinhados. Isso transforma sua forma de viver e, aos poucos, transforma também o ambiente à sua volta. O budismo ensina que não há caminho separado do coração. E o propósito é a expressão mais clara do coração desperto. Ao se lembrar dele ao acordar, você está, na verdade, recordando quem você é de verdade, além dos medos, das cobranças, dos ruídos do mundo. E essa lembrança é uma âncora poderosa. Amanhã, ao abrir os olhos, antes de qualquer movimento, silencie por dentro e pergunte-se: qual é a intenção que quero levar comigo hoje? Deixe que essa pergunta ecoe suavemente. Não busque uma resposta perfeita. Apenas sinta. E com esse sentir, levante-se. Deixe que esse propósito guie seus passos, suas escolhas, sua forma de estar. Porque viver com direção é viver com alma. Trazer o propósito para a consciência logo ao despertar também gera mais coerência entre o que se sente e o que se faz. Muitas vezes, vivemos com a sensação de estarmos nos afastando de nós mesmos, como se as exigências do mundo nos engolissem. Mas quando nos lembramos do que é essencial, podemos alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos. Isso cria uma sensação de integridade, de verdade interna, que nos acompanha ao longo do dia. Mesmo em tarefas simples,
como tomar banho, se vestir ou preparar o café, o propósito pode estar presente. Se sua intenção é viver com mais presença, essas ações deixam de ser meramente funcionais e passam a ser expressões do cuidado. Se o seu propósito é cultivar a paciência, cada pequena irritação vira um campo de treino. Dessa forma, o propósito não é apenas uma ideia bonita. Ele se manifesta na prática, no real, no agora. Essa lembrança matinal também serve como um antídoto para a dispersão. Quando temos um norte claro, é mais difícil sermos arrastados pelas distrações, pelas comparações ou pelas pressões externas. O propósito nos âncora em algo que não muda com as opiniões dos outros. Ele nasce de dentro e floresce no silêncio. E, ao florescer, nos protege da sensação de vazio que muitas vezes acompanha uma vida vivida sem direção. Com o tempo, esse hábito se torna uma força silenciosa. Você começa a reconhecer que não precisa de grandes acontecimentos para se sentir realizado. O simples fato de agir em coerência com aquilo que acredita já traz satisfação. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não gere aplausos. Há uma alegria tranquila em saber que se está trilhando um caminho com sentido. Lembrar-se do propósito também aprofunda a relação com os outros. Quando você sabe o que está cultivando internamente, suas interações se tornam mais verdadeiras. Você não busca agradar a todo custo, nem entra em disputas desnecessárias. Sabe para onde vai e, por isso, caminha com mais firmeza e compaixão. As relações se tornam mais livres e mais respeitosas. E mesmo nos dias em que tudo parece turvo, essa lembrança pode ser um farol. Nem sempre teremos clareza plena, nem sempre nos sentiremos fortes. Mas o simples gesto de parar, respirar e perguntar por que estou fazendo isso, já basta para reacender a centelha. O propósito não é algo fixo, ele vive e pulsa com você. E se for alimentado com presença, será sempre uma fonte de direção, coragem e paz interior. Antes de terminar, deixe nos comentários qual ensinamento você mais gostou. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.